Gênesis 13. Abrão saiu do Egito e foi para o sul, junto com sua esposa, tudo o que possuía, e também seu sobrinho Ló. Abrão era muito rico, tinha muitos animais, prata e ouro. Ele foi voltando pouco a pouco até chegar ao lugar onde tinha levantado sua tenda no começo, entre Betel e Ai, no lugar onde tinha feito um altar. Ali ele invocou o nome do Senhor. Ló, que estava com ele, também tinha muitos rebanhos, gado e tendas. A terra não conseguia sustentar os dois juntos, porque possuíam muitos bens. Por isso, houve brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os perizeus também moravam naquela região. Abrão então disse a Ló: "Não quero que haja briga entre nós, nem entre nossos pastores, porque somos parentes. A terra toda está diante de você. Escolha para onde quer ir. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou e viu que toda a campina do rio Jordão era bem regada, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito, antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Então Ló escolheu aquela região e foi para o Oriente, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, enquanto Ló armou suas tendas perto das cidades da campina, chegando até Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram muito maus e pecadores diante do Senhor. Depois que Ló se separou, o Senhor disse a Abrão: "Levante os olhos e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e aos seus descendentes para sempre. Eu farei sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar os seus descendentes. Agora, levante-se e ande por toda essa terra, em largura e comprimento, porque eu a darei a você." Então Abrão mudou suas tendas e foi morar perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali construiu um altar para o Senhor. Esse capítulo mostra duas atitudes muito diferentes. Ló escolheu a terra pensando apenas no que parecia melhor aos olhos, sem se preocupar com a maldade que havia ali. Já Abrão confiou que Deus cuidaria dele, mesmo ficando com o que sobrasse. Isso nos ensina que nem sempre o que parece mais vantajoso é o que vai nos trazer paz e bênção. Quando confiamos em Deus, podemos abrir mão de disputar e brigar, porque sabemos que Ele cumpre suas promessas e nos dá o que é necessário no tempo certo. Gênesis 14. Naquele tempo, houve uma guerra. Quedorlaomer, rei de Elão, junto com outros 3 reis, lutou contra 5 reis: o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Zoar. Eles se encontraram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Durante 12 anos, esses 5 reis tinham obedecido a Quedorlaomer, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele derrotaram vários povos pelo caminho e depois foram lutar contra os 5 reis. O vale de Sidim tinha muitos poços de betume, uma espécie de piche. Quando a batalha começou, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e alguns caíram nesses poços, enquanto os outros correram para as montanhas. Os 4 reis venceram e levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, inclusive o sobrinho de Abrão, Ló, junto com tudo o que era dele. Um homem escapou e contou a Abrão o que tinha acontecido. Quando Abrão soube que Ló havia sido levado prisioneiro, reuniu 318 servos de sua casa e saiu em perseguição até Dan. De noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, atacou os inimigos e os derrotou. Ele recuperou todos os bens, libertou Ló, as mulheres e todo o povo. Na volta, o rei de Sodoma foi encontrar Abrão no vale de Savé.
Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abrão e disse: que Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e que o Deus Altíssimo seja louvado, pois ele entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com os bens para você e me devolva apenas as pessoas. Mas Abrão respondeu: jurei diante do Senhor, o Deus Altíssimo, que não ficarei com nada seu, nem mesmo um fio ou uma correia de sandália, para que você não diga que me fez rico. Ficarei apenas com o que os meus homens comeram e com a parte que cabe a Aner, Escol e Manre, que foram comigo, eles que recebam a parte deles. Esse capítulo nos ensina sobre fidelidade a Deus e integridade. Abrão teve a oportunidade de ficar com muitos bens, mas não quis nada que viesse de Sodoma. Ele confiou que seria Deus quem o sustentaria e o enriqueceria. Isso mostra que quando somos fiéis e honestos, colocando Deus em primeiro lugar, não precisamos depender das ofertas do mundo para sermos abençoados.